Boa noite, prezados alunos. Boa noite, Michele e Petec. Sejam todos bem-vindos a mais um seminário. Hoje nós vamos falar de compressores industriais, máquinas rotativas, tipos e aplicações. Eu, Alexandre Schwenk, engenheiro mecânico, engenheiro de soldagem, técnica e mecânica, engenheiro de segurança do trabalho, gerente de qualidade, ISMS, gestor de ativos, engenheiro de solda, né, com larga experiência também. Então, os compressores industriais são equipamentos que estão presentes na nossa vida industrial, seja simplesmente lá no posto de gasolina para eu poder calibrar os pneus, né, onde a gente usa o ar comprimido ou o próprio nitrogênio para alguns tipos de veículos, né, que a gente calibra o pneu com nitrogênio. Eu preciso desse nitrogênio comprimido, eu preciso do ar atmosférico comprimido e utilizamos os compressores. Mas os compressores da indústria são utilizados em diversas aplicações nas indústrias de transformação, indústrias químicas, petroquímicas, indústrias em geral. O IPTEC, Instituto de Pesquisa, Educação e Tecnologia, tem diversos cursos de pós-graduação nas áreas de engenharia, gestão de ativos, qualidade administrativa, MBAs. Como também tem cursos de extensão, seminários, tá? E toda essa vasta formação educacional em cursos é ligada à Universidade Católica de Petrópolis. Tá? Na aula de hoje, nós vamos falar dos compressores, partindo da introdução, o uso do ar comprimido, né, a importância da principal compressão, o principal fluido a ser comprimido, que é o ar atmosférico. Porém, nós temos diversos fluidos, principalmente na indústria química e petroquímica. A gente faz a compressão de diversos gases, combustíveis e não combustíveis, produtos químicos, que trabalham em diferentes condições de temperatura e pressão. Porém, o campeão de bilheteria é o ar atmosférico comprimido. Quais são as vantagens e desvantagens? No capítulo 3, nós vamos falar especificação e função dos compressores. No capítulo 4, os materiais de construção dos compressores. No capítulo 5, falaremos dos materiais de construção dos compressores. Perdão, no capítulo 4. Capítulo 5, dos tipos de compressores e as suas aplicações. Compressor de parafuso, compressor de pistão, compressor de ângulos opostos, compressor de diafragma. Os testes, no capítulo 6, quais são os testes realizados na indústria quando se fabrica um compressor, testes de verificação da carcaça, testes mecânicos, elétricos e testes todos que viabilizam, né, o tipo de aplicação para o compressor. Ok? As principais normas e aplicações, também para as inspeções e as referências bibliográficas. O compressor é conhecido como um equipamento industrial capaz de aumentar a pressão de qualquer fluido, não necessariamente o ar comprimido, né? O ar no seu estado com pressão acima do ambiente, e transformá-lo em estado gasoso, provocando também um aumento de sua temperatura. Os compressores lubrificados geralmente são utilizados em processos produtivos para transporte, limpeza, instrumentação, acionamento de válvulas e dispositivos, possuindo larga aplicação na indústria geral. Pneumática é o ramo da engenharia que estuda a aplicação do ar comprimido para a tecnologia de acionamento e comando. De acordo com a ISO 5598, sistemas e componentes hidráulicos e pneumáticos, temos a terminologia. A pneumática refere-se à ciência e tecnologia que trata do uso do ar comprimido ou gases neutros como meio de transmissão de potência. A partir disso, podemos identificar dois âmbitos tecnológicos diferentes de aplicação dos compressores. O primeiro, na produção, condicionamento e distribuição do ar comprimido,
envolvendo o estudo de processos de compressão, filtragem e secagem. O outro mostra o desenvolvimento tecnológico e dimensionamento dos componentes para realizar tais funções. As fontes de ar comprimido alimentam circuitos pneumáticos, que incluem válvulas e cilindros interligados, através de tubulações, com o objetivo de converter de forma controlada a energia pneumática em energia mecânica linear, de translação ou de rotação. O circuito pneumático é entendido como parte de um sistema pneumático, que engloba também os sensores controladores, circuitos elétricos e outros componentes que viabilizam a automação ou controle de um processo. A pneumática vem ampliando cada vez mais sua presença na indústria, em face da capacidade de realizar ações rápidas e de forma segura, principalmente quando se trata de servir com atuação mecânica os equipamentos com ciclos operacionais complexos. O ar comprimido é provavelmente uma das mais antigas formas de transmissão de energia que o homem conhece, empregada e aproveitada para ampliar sua capacidade física. O reconhecimento da existência física do ar, bem como a sua utilização, mais ou menos consciente, para o trabalho, são comprovados há centenas de anos. Uso do ar comprimido, vantagens e desvantagens. Então, vista a introdução, vamos ver a vantagem do ar comprimido, né? Porque ele gasta energia também para que o ar seja comprimido, então ele tem que ter um ganho de energia para que eu possa aplicá-lo, ok? Então, estou minimizando a câmera aqui por uma questão de velocidade da internet. A produção, a armazenagem e a distribuição do ar comprimido às máquinas e dispositivos requer um alto custo. Essa realidade cria, em geral, a opinião de que o emprego de equipamentos a ar comprimido é relacionado com custos elevadíssimos. Essa opinião é errônea, pois, para um cálculo de rentabilidade real, não devem ser considerados somente os custos de energia empregados, mas sim os custos gerais acumulados. Das tabelas 1 e 2, nós vamos ver as vantagens, as características e as desvantagens e características negativas que fizeram o ar comprimido tão conhecido no mundo. Vantagem. Primeiro, vamos falar da quantidade. O ar comprimido encontra-se em quantidades limitadas praticamente em todos os lugares. Ou seja, você tem um volume que é comprimido de um ar para uma determinada aplicação. Isso é uma vantagem. Por quê? Porque eu sei a quantidade de energia que eu vou gastar para gerar aquele volume específico de ar comprimido. Outra vantagem é o transporte. Eu posso transportá-lo facilmente por tubulações, por tanques, sem se preocupar com o retorno do ar e sem se preocupar com o risco de explosão. Armazenável. Ele é armazenável em diferentes equipamentos e ele pode ser utilizado em qualquer lugar. Temperaturas. A temperatura, o trabalho com o ar comprimido é insensível às oscilações de temperatura. Isso garante também, em situações térmicas extremas, um funcionamento seguro. Okay? Segurança. Não existe perigo de explosão ou de incêndio. Portanto, não sendo necessário proteções a mais da condição normal de segurança. Limpeza. O próprio ar que escapa, ele limpa o ambiente, tá? E ele pode também aproveitar o próprio ar comprimido para fazer a limpeza da estrutura e do meio ao qual ele está sendo comprimido. Construção. Os elementos de trabalho são de construção simples e, portanto, de custo vantajoso. Velocidade. O ar comprimido é um meio
de trabalho muito veloz e permite alcançar altas velocidades de trabalho que oscila entre 1 e 2 metros por segundo. Regulagem. As velocidades e forças dos elementos ar comprimido são recarregáveis sem escala e seguro contra sobrecarga. Elementos e ferramentas de ar comprimido são recarregáveis até a parada final. Então, essas são as vantagens, ok? Desvantagens: preparação, compressibilidade, forças, escape e custo. O escape de ar é ruidoso, né? E isso gera um custo a mais. As forças são inúmeras, tá? A compressibilidade é uma desvantagem. Não é possível manter uniformes e constantes as velocidades dos pistões mediante o ar comprimido. E os custos, ele acaba sendo uma energia cara, dependendo do tipo de aplicação. Tá? Como definir um compressor? Do latim compressor, é aquilo que comprime. Então, no capítulo 3, especificação, nós temos que ter um equipamento que faça a compressão, a opressão e reduz para o menor volume. O termo é usado para designar qualquer máquina que, graças a um aumento de pressão, é capaz de deslocar fluidos comprimíveis, como, por exemplo, os gases. A especificação de um compressor de ar começa com a definição de vazão de ar necessária e da pressão de operação exigida por máquinas ou ferramentas. Para o trabalho em fundações profundas, tubulações e ar comprimido, por exemplo, recomenda-se o uso de modelos de maior pressão. O compressor é uma máquina responsável por comprimir o ar atmosférico até a pressão desejada, necessária para a realização de um trabalho. Ainda na especificação, tá? Basicamente, os compressores de ar se classificam em dois grupos. Temos os compressores volumétricos e temos os compressores dinâmicos. Tá? Os volumétricos são aqueles de deslocamento positivo. A elevação da pressão é conseguida com a redução do volume ocupado pelo gás. Na operação dessas máquinas podem ser identificadas diversas fases que constituem o ciclo de funcionamento. Inicialmente, certa quantidade de gás é admitida no interior de uma câmara de compressão, que então é cerrada e sofre redução do volume. Finalmente, a câmara é aberta e o gás liberado para consumo. Trata-se de um processo intermitente no qual a compressão propriamente dita é efetuada em sistema fechado, isto é, sem qualquer contato com sucção ou descarga. Compressores dinâmicos são os turbocompressores. Os deslocamento positivo são os volumétricos e os dinâmicos são aqueles que não têm deslocamento positivo, ele é deslocamento de ar, mas não é positivo. Possuem dois órgãos principais, impelidor e difusor. O impelidor é um órgão rotativo de paz. Essa transferência de energia se faz em parte na forma cinética e na forma de entalpia. Posteriormente, o escoamento estabelecido no impelidor é recebido por um órgão fixo, denominado difusor. Os compressores dinâmicos efetuam um processo de compressão de maneira contínua. Portanto, corresponde exatamente ao que se denomina, em termos dinâmicos, volume de controle. Tá? Então, esse é o princípio do dinâmico, turbocompressor. Ele tem muito mais velocidade do que o aumento de pressão. E o deslocamento de positivo, que são os volumétricos. Ele tem aumento de pressão e nem tanto aumento de velocidade de rotação. Bom, quais são as partes de um compressor? No capítulo 4, vamos falar dos materiais. Os principais tipos de materiais utilizados no compressor são metais, né? Por exemplo, ligas como zamaque, ferro fundido,
ligas de bronze, de cobre, né? Bronze é uma das ligas de cobre, ligas de magnésio e o aço. Então, esses são os principais materiais utilizados nos compressores. Isso se deve pela necessidade da resistência mecânica e durabilidade, aumento de temperatura, pressão, rotação, vibração que esses materiais apresentam. Quais são as partes de um compressor? Polia, disco inclinado, pistão, câmara de sucção, porque eu tenho que succionar para comprimir da entrada até a saída, tá? Entrada e saída de válvulas, base do compressor, eixo de transmissão, calço ou sapata e placa do eixo. Um compressor de pistão consiste de um virabrequim, uma biela, um cilindro, um pistão e uma válvula. O virabrequim é conduzido por uma correia em V, geralmente por um motor elétrico. Existem também modelos pequenos com apenas um motor com o cilindro pistão. O material utilizado para a fabricação do rotor interno geralmente é de aço, AISI 4140. Dentro de um compressor tem as seguintes peças. Eu tenho compressor, filtro de ar, visor de óleo, reservatório de ar. E os compressores de maior uso na indústria estão vistos materiais, além de aço, ligas de alguns metais e aços inoxidáveis e aços liga, como o 4140, nós temos a aplicação de alguns compósitos ultimamente. Agora vamos ver quais são os tipos de compressores. Eu tenho compressores, como vocês viram, volumétricos ou deslocamento positivo, e tem os compressores dinâmicos, que são os turbocompressores. Dentro do dinâmico, nós temos os centrífugos e os axiais, que são aqueles de maior rotação em RPM e menor, e não tanto médio, né? Pouca aumento de pressão. Já os volumétricos, eu tenho um alto aumento de pressão e eu tenho pouca variação de rotação em RPM. Ok? Tá? Muito bem. E aqui estão a maior família de compressores existente no mercado. São os alternativos, pistão, os rotativos, que podem ser parafusos, palhetas ou lóbulos, e esses são os principais tipos de compressores. Compressores de deslocamento positivo são adequados para a maioria das pressões e menores vazões, e o dinâmico para menores pressões, como nós explicamos, e maiores vazões. Neles nós temos difusor, temos câmara de sucção, câmara de descarte, temos eixo, temos as peças, a carcaça e o sistema de compressão. O difusor é uma espécie de duto que provoca diminuição de velocidade de escoamento de um fluido, causando aumento de pressão. Critérios para a escolha dos compressores. Ao escolher o compressor correto para uma determinada instalação, os seguintes fatores devem ser levados em consideração: máxima, mínima e média demanda. Condições ambiente: altitude, temperatura e umidade. Métodos de refrigeração disponível. Fatores ambientais e requisito para o pessoal de manutenção qualificado. Então, quando eu vou selecionar um compressor, eu tenho que saber a tecnologia embarcada para ver se o treinamento de manutenção tem que ser qualificado ou não. Compensação, o aumento da vida útil desse compressor é maior. Os anos de garantia também. Ele tem menor ruído, menor vibração. Método de refrigeração disponível. Qual o tipo de refrigeração, a máxima, mínima e a média demanda, condições ambientais e a presença ou não de equipamentos, tá? De tecnologia. Quais são os tipos de compressores e aplicações? Desempenho generalizado para diferentes tipos de compressores, tá? Reparem, eu tenho um crescimento da capacidade em litros por minuto, que seria
o RPM e eu tenho crescimento aqui, ó, do eixo vertical do gráfico da pressão. Então, repare que os axiais e os centrífugos estão nesse caminho aqui, numa área de baixa variação de pressão. E os alternativos, rotativos, tá? E paletas, eles pegam as três regiões, porque eles têm uma capacidade maior de comprimir um determinado fluido. Ok? Então, com base nesse gráfico apresentado nesse slide, você consegue selecionar um compressor que vai mais performar na faixa de pressão e de vazão que você quer chegar, tá? Qual é a faixa que você quer chegar? E aí você seleciona o compressor adequado. Compressores alternativos são tipos de máquinas dentro dos volumétricos, um sistema biela-manivela igual o pistão do carro, em movimento alternativo, tá? Que veio convertido num movimento rotativo de um eixo. O posicionamento do compressor alternativo está relacionado ao comportamento das válvulas. A admissão comprime e libera a compressão do lado oposto, se for de ângulos opostos, ou do lado direito, se for a compressão, tá? Então, eu tenho aqui, admite para uma válvula aqui e comprime e libera por outra válvula ali, tá? O obturador da válvula de sucção se abre para dentro do cilindro quando a pressão de tubulação de sucção supera a pressão interna do cilindro e se mantém fechado em caso contrário. O inverso ocorre quando a pressão interna supera a pressão na tubulação de descarga. Compressor alternativo. Tipos de compressores podem ser de um, de dois, de três ou de quatro pistões. Rotativo pode ser o de palheta, pode ser o de parafuso e pode ser o de lóbulo. Todos os três são rotativos. O de palheta, ele é de tecnologia mais antiga, não tem grandes capacidades de aumento de pressão, então uma compressão progressiva do gás, mas não dá grandes saltos de aumento de pressão. A variação de volume contida entre duas paletas vizinhas, desde o fim da admissão até o início da descarga, define uma relação de compressão interna fixa para a máquina. Tá? Então, reparem, o gás é admitido aqui, desse lado, e aqui ele já começa a admissão. A admissão. Quando chega aqui, ele já consegue comprimir todo o gás, aumentando a pressão, e aqui sai um gás com uma pressão maior do que entrou. Tá? Então, repare pelo espaço da câmera que você não consegue ter grandes variações de pressão. O de parafuso, ele já consegue comprimir maiores volumes e numa sequência mais vezes ao mesmo tempo. Então, como isso acontece? Montei dois rotores em forma de parafusos assimétricos, mantendo entre si uma condição de engrenamento. A conexão do compressor com o sistema se faz através das aberturas de sucção e descarga diametralmente opostas. O gás penetra pela abertura de sucção e ocupa os intervalos entre os filetes dos rotores. A partir do momento em que há engrenamento de um determinado filete, o gás nele contido fica encerrado entre o rotor e as paredes da carcaça. A rotação faz, então, com que o ponto de engrenamento vá se deslocando para frente, reduzindo o espaço para o gás, provocando a sua compressão. A relação de compressão interna do compressor de parafusos depende da geometria da máquina e da natureza do gás, podendo ser diferente entre as pessoas do sistema. As pressões do sistema. Então, repare que eu consigo comprimir maiores volumes de gás em comparação com o palhetas. E o de lóbulos. O de lóbulos também ele está mais parecido com palheta, ele tem um volume limitado de compressão. Os rotores deslocam o gás de uma região de baixa pressão para uma região de alta pressão, conhecido originalmente como soprador Lutz. É um exemplo típico que se pode caracterizar como soprador, uma vez que oferecida para elevações muito pequenas de pressão.
raramente empregado como fins industriais, é, no entanto, um equipamento de baixo custo e que pode suportar longa duração de funcionamento sem cuidados de manutenção. Compressor de lóbulos. E vamos agora os axiais, os centrífugos, aqueles que são dinâmicos, ou seja, grande rotação, turbocompressores sem variação de pressão elevada, pouca variação de pressão. No movimento causado pela força centrífuga, os centrífugos é o tipo parecido com uma bomba rotativa. O fluido descarregado passa, então, a descrever uma trajetória em forma de espiral. Esse movimento leva à desaceleração do fluido e, consequentemente, elevação de pressão. Prosseguindo em seu deslocamento, o gás é recolhido em uma caixa espiral denominada voluta, muito parecido com a bomba, na descarga de compressor. Ele é o compressor típico de posto de gasolina, como também o de pistão, tá? Tá aí, centrífugo. E os axiais são de eixos, é o que acontece nas turbinas, são compressores que vão em alta rotação, dando pequenos upgrades de pressão. E como é que funciona na turbina? Eu tenho múltiplos estágios. Estágio 1, o estágio 2 aumenta mais um pouquinho de pressão, o estágio 3 aumenta mais um pouquinho de pressão, e estágio 4, e assim vai sucessivamente aumentando a pressão, tá? Então, unidades como essa constitui-se um, e eu tenho outros eixos fazendo a composição na sequência, quer dizer, no mesmo eixo, mas o conjunto de turbina, tá? Fazendo o 2, outro conjunto fazendo o 3 e assim sucessivamente fazendo o 4, tá? Então a gente costuma dizer que é um compressor de múltiplos estágios, tá? Múltiplos estágios. Ele vai comprimindo lentamente até chegar a um valor alto de compressão. Bom, na parte de testes, a gente faz diversos testes. Os testes de sobrecarga do motor, rompimento e queima do rolamento, detecção de falhas mecânicas, vazamento, golpe de líquido, superaquecimento, falta de lubrificação, né? Aumento de temperatura. Fazemos testes de vazamentos da carcaça de estanqueidade e hidrostático para altas pressões, e fazemos também testes dos componentes elétricos, do aterramento, se ele leva alguma falha de algum componente por alguma descarga elétrica. Tá? Quais são as principais normas de inspeção para compressores? Bom, a inspeção em caldeiras, compressores, vasos de pressão, autoclaves, boilers e tubulações, juntamente com a emissão de laudos do compressor, somente poderá ser realizada por um profissional legalmente habilitado, tá? Que vai dar o laudo de inspeção de um compressor. Então, tem que ser um engenheiro mecânico com CREA ativo. Tá? Como fazer as inspeções e análise de risco para melhorar da melhor forma possível? Identificar os riscos existentes, listar todos os perigos, procurar identificar suas causas e origens, descobrir quais equipamentos e funcionários estão em risco, prever os danos que podem ser causados. Okay? As principais normas para a construção e para a inspeção dos compressores. Quais são? NBR 10143, essa norma é diretiva de maquinário, de acordo com a Unidade Europeia 2006/42/EC, é N1012, é NISO 12100, é NISO 12100 de 2003, a diretiva é 87, UE 97, Euronorme 764 e 286, e as suas respectivas qualidades, características e valores para serem avaliados das diretrizes. E na parte de ambiente, temos essas respectivas normas, na parte da segurança elétrica, na parte de padronização, especificação e testes. Tá? Então, reparem
que são normas específicas para cada tipo de teste nos compressores e para as suas respectivas inspeções. Por exemplo, a ISO 1217 ela faz os testes de aceitação em compressores de deslocamento. Já a ISO 5389 avalia o teste de desempenho. A 7183, especificações e testes dos secadores. A 12.500, filtros de ar comprimido. A 8573, contaminantes e classes de pureza. Tá? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para vocês. Aqui nós temos as principais referências bibliográficas que estão públicas na internet para vocês poderem consultar e são referências didáticas muito boas para que as senhoras e senhores consultem, façam bons estudos e aprimorem o conhecimento na pneumática, sobre o estudo dos compressores, sobre a técnica de comando pneumático e a tecnologia pneumática industrial. Ok? Então, eu abro para as perguntas, que vocês podem escrever no chat ou, né, vocês podem abrir o áudio e perguntar, e é um prazer poder compartilhar conhecimento e aprender com as dúvidas das senhoras e senhores. Boa noite, professor, tudo bem? Opa, boa noite. Sou o Márcio Bahia aqui, falo de São Luís, aqui do Maranhão. Sinal, ontem até também peguei um treinamento com o senhor também. É um prazer, Márcio. Prazer é todo meu, professor. E, na verdade, eu queria. Minha pergunta mais seria em relação a qual seria a especificação de materiais para compressores que trabalham com outros tipos de fluido? Por exemplo, o gás natural tem as ECOMPs, né, as estações de compressão, né, para ele manter essa questão do fluxo dele, né? E minha dúvida seria qual seria mais ou menos esses materiais internos, seriam diferentes, assim, do compressor mesmo de ar? Seria essa minha dúvida aí, professor. São sim, Márcio. Para a compressão do gás natural, porque o gás natural, apesar de ele ser 99% metano, né, CH4, e principalmente o gás aí do Maranhão, do Complexo Parnaíba, é um gás seco, muito bom, com a temperatura boa e tem acima de 99% de metano. Então, tudo vai depender da qualidade do fluido, né? E se tratando de gás natural, das bacias onshore, um exemplo aí do Complexo Parnaíba, as bacias do Parnaíba, você tem menos corrosão, mas ainda tem uma corrosão por causa do próprio hidrogênio, que durante o processo ele reage no processo de bombeamento, no processo de compressão, tendo alguns pontos de umidade, né? De umidade pequena, mas que acelera a corrosão. Já no gás offshore, ele é mais úmido, ele não tem o alto grau de concentração do CH4, né? O metano, e por isso, dos dois casos, né? Os fabricantes eles maximizam os materiais pelo gás offshore. Então, você vai ver aços ligados, que pode ser um exemplo 4140, porém, existem hoje aços com mais presença de cromo e de molibdênio para carcaça e para as regiões onde há contato com gás, na sucção e do descarte em alta pressão, principalmente, onde o gás ele fica mais agressivo a nível de corrosão, né? Então, com esses materiais, eu tenho a resistência mecânica garantida e a resistência à corrosão para a vida útil desse compressor para atender gás natural. E ele serve também para gasolina, porque ele já está maximizado pelo gás natural. Entendi, professor. Muito bom. Muito obrigado aí. Tá? Mas Obrigado aí o pelo treinamento. compressor normal, o ar comprimido que você vê aí de posto de gasolina, é só aço carbono mesmo e ferro fundido, a carcaça de ferro fundido. Tá? Não precisa ter a resistência mecânica de um aço ligado e a corrosão, que é maior do que o aço carbono comum. Né? Tá?
Sim, positivo, positivo. E até essa aplicação ligada, você tem toda a questão da soldabilidade também, né? Enfim, Tem, ok, tem professor, que muito obrigado. ou poder reparar, né, a sede da válvula, a, a sede dali do flange, próximo entre a carcaça e a descarga. Então, tudo isso é recuperado dos compressores a gás natural. O problema é o seguinte: quando você está em manutenção, igual eu tive esse problema lá no Maranhão, está tão contaminado ali por causa do gás que você tem que fazer uma limpeza, queimar toda aquela região onde tem ainda gás incrustado, para depois você fazer a recuperação por solda. Senão, vai dar muitos defeitos que vieram do gás entranhado na superfície da carcaça interna, né? Bacana, professor. Muito obrigado aí pela explicação e obrigado aí pelo treinamento mais uma vez. Uma boa noite aí para o senhor, tá? Sem dúvida, é um prazer poder somar com você e com todos os demais alunos. Alguma pergunta a mais? Boa noite, professor. Tudo bem? Me chamo Vitória, sou aqui do Rio. Opa, pois não. Seja É, bem-vindo. se eu tenho uma demanda de pressão que tanto um compressor volumétrico quanto um dinâmico me atendem, energeticamente falando, qual seria o mais econômico? Ah, sem sombra de dúvida, o turbocompressor, né? Por quê? Tudo vai depender da energia. Deixa eu pegar um gráfico aqui, onde a gente até falou dos compressores que atendem os dois casos. Aqui. Opa, voltando, estamos no gráfico. Repara aqui, ó, Vitória, que você tem, dependendo da faixa de pressão que você quer em bar, né? Quilograma-força por Uhum. centímetro quadrado, 1 bar é 1,0332. Então, é 1 quilo, que a gente fala, né? Então, você tem um compressor de 100 bar, 100 quilos. Tá? A gente trabalha geralmente aqui, na Uhum. faixa de 3, de 4 quilos, 5 quilos no máximo, que são os compressores de ar comprimido, máximo estão aqui, né? Então, quando a gente Entendi. trabalha nessa faixa aqui, próximo de 100, né? Aí você tem a opção de ser pistão ou tem a opção de ser centrífugo. Mas quando você está na faixa de 12 quilos, que já é uma boa pressão que atende diversas aplicações, você vai ter a possibilidade de trabalhar com o pistão, o centrífugo, perdão, o rotativo e, dependendo da vazão, você vai poder até pegar a região do axial, né? Aonde eu quero te dizer? Hoje, no mercado, os axiais são os mais baratos. É claro que, dependendo do compressor de pistão, ele é mais barato que o axial, mas só para pressão baixa. Então, dependendo da faixa de pressão, você pode fazer esse orçamento com os fabricantes de compressores, né? Para a mesma faixa de pressão, você faz a cotação de um axial, de um alternativo, tipo pistão, de um rotativo, como parafuso, e um palheta. Você vai ver que o mais caro é o parafuso, o mais barato é o pistão, dependendo da faixa de pressão, e, e se for para pressão média, é o axial. Então, acaba sendo um compressor axial o mais utilizado, claro, dependendo da faixa de pressão que você queira trabalhar. Mas aí o senhor está falando em relação ao custo de aquisição. A É, minha pergunta foi mais no sentido assim, manutenção. man eu estou mantendo o equipamento, qual que me gera o maior custo de manutenção, por exemplo? Perfeita a pergunta. O menor, no caso, né, o O contrário. menor é o alternativo, né? Que seria o pistão, o velho pistão antigo, que foi o primeiro de todos, né? Você vê muito aí em posto de gasolina, e você tem até bateria de vários compressores de pistão em paralelo, para eles somarem a pressão entre eles, entendeu? Entendi. E dá sai mais barato em termos de manutenção do que um rotativo, parafuso ou um axial. O axial, a manutenção é cara, porém, né, que é tipo uma turbina, você viu lá, aqui o exemplo, deixa eu correr aqui embaixo, ó. Você tem o axial de melhor exemplo aqui, ó. Parece uma turbina, né? Opa, aqui. Uhum. É uma turbina. Então, a manutenção aqui é cara,
por causa dessas palhetas, tá? Você fazer a manutenção nessas palhetas. E geralmente você tem que fazer a limpeza e a soldagem delas, que elas quebram, né? Então a manutenção dela é cara. Enquanto que o de pistão é bem mais barato, tá? Então é sempre assim. O que é barato, às vezes, no início, é cara a manutenção, vai depender da tecnologia embarcada, e o caro da aquisição, às vezes, é barato, vai depender, por exemplo, vários compressores de pistão em paralelo para somar pressão, Obrigada, professor, pela tá? explicação. O Diego fez uma pergunta aqui, Diego, bacana. Em um compressor de ar comprimido de alta, há a possibilidade de ter ganho de eficiência energética com lubrificação de alta performance, sendo que um compressor para amônia, um compressor por amônia, né? Opa, deixa eu só subir aqui, que está bem para amônia, está bem na frente aqui. Opa, saiu. Por amônia conseguimos ter um ganho com uma lubrificação de alta performance. Sim, mas eu entendi. Você quer pegar o compressor de alta e seria rotativo ou você queria que ele fosse de pistão, né? Qual seria eu posso usar sim para alta performance. E pode ser, dependendo da faixa de pressão, um rotativo. Porque geralmente, quando você tem ganho de alta pressão, você seleciona aqui, ó, nessa faixa de compressores, né? Nós vimos esse divisor de águas aqui atrás, ó. Espera aí que eu estou chegando. Aqui, aqui. Aqui eu tenho divisor de águas, Diego. Se eu preciso ter alta performance em alta pressão para poder fazer uma lubrificação com mais eficácia, né? Eu estou trabalhando com esse grupo aqui, ó, de compressores. São os volumétricos, tá? E o pistão, mas não atinge o aumento de pressão que eu consigo com parafuso. Legal, mas eu posso colocar 3 compressores de pistão em paralelo, tá? Ou eu boto em série, onde um faz o estágio, quando a entrada do segundo, ele pega na menor pressão e joga para cima, né? Então é um projeto de engenharia. Ou você aumenta de uma vez a pressão com os 3 em paralelo, ou você aumenta como se fosse estágio. Comprime, aí sai do primeiro pistão, entra no segundo compressor de pistão, comprimindo mais um patamar, depois o terceiro em série, comprimindo mais o terceiro patamar. O problema é que você tem um maior consumo de energia elétrica com o trade, tá? Tem que fazer análise de custo para ver se o de parafuso vai dar maior performance com menor custo, apesar dele ser mais caro inicialmente, entendeu? Tá? Tudo você tem que chamar o fabricante para o jogo. Você diz o que você precisa, a pressão que você quer chegar, e você tem que fazer a análise de custo do investimento e da manutenção ao longo da vida útil dele, após o tempo da garantia, né? Porque hoje a garantia também ela está cobrindo o maior período, mas depois de um ano você já paga a peça, você já paga a manutenção assistida, então tem que tomar cuidado com isso, tá? É a garantia que não é total, você acaba tendo que desembolsar ao longo dos anos. Ok? Beleza. Alguma pergunta a mais? Então, eu quero agradecer a todos aí, ao Alex. Professor, boa noite. Opa! Seja bem-vindo, Hércules. Mandei uma pergunta no chat aí. Opa, desculpa. Obrigado. Deixa eu ver aqui. Dentre as famílias de compressores, os quais entregam o ar com ponto de orvalho mais baixo. Gostaria de saber também se existe alguma relação ou dica para especificar secadores e dar de acordo com o tipo de compressor. Secadores de dar de acordo. Os secadores que trabalham com um determinado tipo de compressor, seria isso? Que trabalha úmido e que trabalha seco. Isso, exatamente. Perfeito. Os compressores que têm a melhor performance para ambiente onde você não pode trabalhar com umidade
é o parafuso, porque ele tem uma carcaça muito bem blindada, tá? Só que você tem que ter na sucção um sistema de separação de óleo e de umidade muito eficiente, tá? Mas ele vai te entregar um fluido seco na temperatura e na pressão que você quer com qualidade. É o parafuso, o mais eficiente para trabalhar com menor ponto de orvalho e maior eficácia na compressão. E o contrário, com aquele que permite tudo, o velho compressor alternativo de posto de gasolina. Ele permite ar comprimido úmido, óleo, graxa, tudo, e ele vai, no final, você só coloca um separador de óleo, né? Daquele tipo dreno, para você tirar fora, e você consegue ter o ar comprimido na linha. Hoje, infelizmente, a gente calibra o pneu do carro, né, no ar comprimido de posto, com água e com óleo, tá? Você não tem um ar seco para calibragem. Obrigado, então, pessoal. Um abraço.